Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. Você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Download da Notícia. Na rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, em breve FM 82.3. Download da Notícia. Olá, muito boa tarde a você que escolheu a Guardiã da Notícia para ficar muito bem informado. Pelo horário de Brasília, agora são 17 horas e 11 minutos. E aqui na capital paulista, né, os termômetros marcam 28 graus. E aqui no interior, de onde eu estou falando, na região metropolitana de Campinas, os termômetros cravam agora 31 graus. Bem-vindos ao Download da Notícia, segunda edição desta quinta-feira. Hoje é 26 de março de 2026, outono brasileiro e dia do cacau. Eu sou Gil Latoreira, falando direto do nosso núcleo de jornalismo no interior de São Paulo, de onde a partir de agora vamos juntos conferir os destaques de tudo que aconteceu de mais importante na capital, em toda a área de cobertura da Guardiã, com assuntos regionais e também com as notícias nacionais e com o giro internacional. Estamos ao vivo pela Rádio Guardiã, no FM 82.3 e também pelas nossas multiplataformas com imagens no nosso portal aguardiandanoticia.com.br ou pelo nosso canal do YouTube. Jornalismo regional com alcance global. Estaremos juntos até às 19 horas e 30 minutos. Comigo, lá nos estúdios da Avenida Paulista, do DN2, a Aline Matos na transmissão, a Isa nas redes sociais. Na edição, o Marcos, a Roberto Santana e o Felipe Rafael. Gustavo Cópia na mesa de som e na produção, juntamente com a Kathleen Costa, que entra agora direto da Avenida Paulista com os destaques desta quinta-feira. Boa tarde, Kathleen, seja muito bem-vinda. Oi, Gil, boa tarde para você, para todos que acompanham o Download da Notícia, segunda edição. Vamos aos destaques. Sanção da lei antifacção endurece combate ao crime organizado. No interior de São Paulo, a Embraer faz voo de demonstração de carro voador. Prefeitura de São Paulo entrega motos para renovação da frota, novas armas e equipamentos náuticos da GCM. O comentarista Léo Grandini analisa o anúncio do governo sobre as medidas de apoio a entregadores e motoristas por aplicativo. Em nossa sala de entrevistas, Gil, vamos receber o secretário de Educação de Diadema, o senhor Felipe Sigolo, para falar sobre as escolas de Diadema reconhecidas com o prêmio Excelência Educacional. E em nosso giro internacional, vamos falar sobre a ONU, que tem plano para importar combustível para fins humanitários em Cuba. E por fim, Gil, nesta edição, teremos um giro pelas cidades de cobertura da Guardiã com um resumo das principais notícias do dia, com a participação do jornalista Ricardo Café do Alto Tietê. Eu volto com você, Gil. Muito bem, essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição, desta quinta-feira, 26 de março de 2026, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, abrimos o DN2 de hoje falando com o nosso comentarista, que começa hoje com a gente aqui, né? O Léo Grandini, para comentar sobre os assuntos que nós vamos desfrutar aqui durante o DN2. O negócio é o seguinte, o governo federal anunciou um pacote de medidas para regulamentar o trabalho por aplicativos aqui no Brasil. Após diálogos com a categoria, estabeleceu-se aí a obrigatoriedade de transparência nos repasses. As plataformas deverão informar ao consumidor quanto destinam ao trabalhador. O plano prevê ainda a criação de um piso salarial mínimo para motoristas e entregadores.
A iniciativa busca garantir mais direitos e clareza aí na remuneração de serviços digitais. Léo, você voltou aqui com a gente. É o seguinte, essa determinação saiu do governo federal, o Boulos está envolvido nisso, o ministro Marinho também, muita gente envolvida para tentar ajudar essa categoria. Ontem nós tivemos uma manifestação muito forte em São Paulo, principalmente na Avenida Paulista, muito próximo da rádio. A nossa equipe desceu e fez inclusive uma matéria com os motoboys que estavam reivindicando não só a regulamentação do trabalho, como as regras que foram estabelecidas. Vamos fazer o seguinte, Léo, a gente vai acompanhar esse VT e na volta a gente comenta aí sobre todos esses assuntos. Na tela do DN2, essa reportagem que foi produzida pelo canal Gov. Pode rodar. Que o mundo do trabalho muda, não há a menor sombra de dúvidas. E, geralmente, as mudanças acompanham o ritmo da economia e da tecnologia. E quando essa tecnologia está na palma da mão, a facilidade impulsiona o uso. Essa foi a receita para entrega por aplicativo virar febre no país. Bom para as empresas, mas será que é tão bom assim para os entregadores? É por isso que o governo discute com representantes do setor medidas para apoiar a categoria na prestação do serviço. A apresentação do relatório foi muito importante para isso, porque infelizmente as empresas não dialogam com os trabalhadores, então a gente é obrigado a vir através do governo e o governo atendeu às nossas demandas. As plataformas venderam para nós que seríamos nosso próprio patrão, que teríamos liberdade, mas com os valores baixos que pagam, a gente tem que ficar de mais ou menos 12 horas de trabalho, de 6 a 7 dias por semana. Então acaba que você não vê essa liberdade. As medidas fazem parte de um relatório entregue pelas associações ao governo. Entre as iniciativas estão pontos de apoio. 100 deles vão ser instalados pela Fundação Banco do Brasil para ajudar as entregas. A notificação trabalhador de plataforma digital vai ser incluída no SIMAN, sistema que notifica os registros. Vai ser lançada a campanha Abril Verde para a redução de acidentes. E as plataformas vão ter de informar qual parte do valor fica com o aplicativo e qual segue para o entregador, para garantir a transparência no custo do serviço. Essa portaria vai mostrar, de fato, né, quanto essas plataformas, no caso do delivery, ficam de cada entrega como taxa do restaurante, como muitas vezes não pagam a taxa de entrega completa para o entregador, e no caso dos motoristas, o quanto a Uber fica, ou a 99, qualquer uma delas, de cada uma das viagens. Eu acho que aqui essa portaria vai permitir que a verdade prevaleça, inclusive vai permitir que a sociedade possa fazer um debate menos enviesado e sem fake news sobre a garantia de direitos para esses trabalhadores. Essas medidas podem ser tomadas pelo governo sem passar pelo Congresso Nacional. Mas, no relatório, também foi definido um piso mínimo de remuneração de R$ 10 por entrega, mais R$ 2,50 a cada 4 quilômetros percorridos. Nesse caso, a sugestão vai ser enviada ao Congresso, que já discute um projeto de lei enviado pelo Palácio do Planalto para regulamentar a profissão no país. O governo, ele está comprometido com vocês desde antes, desde o primeiro dia que o presidente Lula assumiu, dia 1º de janeiro de 23. Nós só não tivemos as condições objetivas de implantar e criar. E às vezes muita incompreensão. Esperamos que o parlamento escute essa voz. Não a voz do governo, a voz de vocês. Muito bem. Léo, você está conectado com a gente. Primeiramente, seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer tê-lo aqui no DN2, agora todas as quintas-feiras, abrindo o editorial aí, com comentários sempre em cima de uma notícia que praticamente ocupou um bom espaço na mídia. No caso, o canal Gov colocou como uma evidência. Ontem, a gente teve uma manifestação muito forte dos motoboys aí na Avenida Paulista em relação à discussão de algumas regras que foram impostas a eles, que eles não concordam. Nesse caso aí, o governo está muito preocupado
na regulamentação de uma profissão que hoje se tornou essencial nos dias modernos de hoje, depois da pandemia, você sabe, principalmente essa questão de entrega de comidas, entre outras coisas, e agora com as compras pela internet, então, essas entregas são fundamentais na vida do dia a dia. Eu queria que você comentasse com a gente sobre a importância da ação do governo nessa questão de defender esses direitos desses trabalhadores diante de uma plataforma que ganha muito dinheiro apenas com um sistema de informática. Porque quem trabalha mesmo são eles. A mesma coisa acontece com os Ubers, né? O cara criou lá um sistema muito inteligente, mas quem sai para trabalhar 12, 14 horas por dia são esses rapazes que não têm absolutamente nenhuma segurança de trabalho, não tem nenhuma segurança para um futuro. Se eles caírem da moto, por exemplo, fica sem trabalho. Eu queria seu comentário, Léo, para a gente poder ir conversando sobre isso. Não, com certeza, companheiro. Inclusive, hoje eu estou remoto, porque eu estou aqui no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e eu estava debatendo com o Moisés, presidente do sindicato, hoje cedo, a respeito desse assunto, porque eu tenho certeza que vai pacificar esse impasse entre os entregadores e setores do governo federal, né? O governo federal provou que, de fato, se preocupa com a categoria, se preocupa com as demandas da categoria, e é o mínimo, eu repito, é o mínimo o que vem sendo estabelecido aos entregadores. Por quê? R$ 7,50 como tabela mínima para os entregadores é um absurdo, é surreal, não tem parâmetro em lugar nenhum do mundo. Tudo bem que a categoria é uma categoria que não tem uma atuação em países como da Europa, como Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, é tipicamente latino-americana. Mas mesmo entre os nossos irmãos latinos, não existe nenhum parâmetro como no Brasil, onde os entregadores são tratados dessa maneira, é um absurdo. Então, R$10 como tabela mínima é fundamental, hoje é R$ 7,50. Essa cobrança de R$ 2,50 por cada quilômetro percorrido de corridas acima de 4 quilômetros é mais fundamental ainda, porque isso, de fato, era uma demanda quase que prioritária da categoria. Os pontos de apoio muito importantes, não é? Porque não tem condições de um entregador parar num restaurante, parar num bar e ele ser impedido de usar o banheiro. É uma questão desumana, é fundamental que o poder público, em parceria coletiva privada, possa estabelecer esses pontos para que os entregadores possam realizar suas necessidades mais básicas, né? Isso é uma questão de direitos humanos, é uma questão de dignidade humana, né? Não é um privilégio, né? Então, a transparência também é fundamental, porque, inclusive, em restaurantes, né, quando muita gente vai em restaurante e pergunta para o garçom, mas os 10% vão para vocês mesmos ou fica com o restaurante? A mesma coisa tem que ser com as plataformas, tem que ter transparência. Quanto vai para a plataforma, quanto vai para o entregador, tem que ter tudo muito transparente para que as pessoas possam ter ciência para quem e o que estão pagando. Então, o governo federal, de fato, mesmo depois daquelas críticas de boa parte da oposição, mostrou que, de fato, tem compromisso com os entregadores e a categoria merece todo o nosso apoio. Do ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, do PT, e também do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Boulos, ele já, inclusive, o Marinho, inclusive, falou outro dia que essa questão ela se tornou uma prática muito rápida depois da pandemia e fugiu um pouco do controle da regulamentação, dada a necessidade naquela época pós-pandemia e o aumento considerável dos motoboys que se agregaram, ou dos motoristas de aplicativos, entre outros. Então agora é hora realmente de se regulamentar e criar aí uma série Aí é que entra a reivindicação dos motoboys, que aí tem que colocar regra para os dois lados. E parece, segundo os depoimentos que a nossa equipe de produção e jornalismo pegou ontem dos entregadores, que são regras muito rígidas para o lado deles, que eles não querem cumprir, pelo menos boa parte do que foi estabelecido, principalmente na relação com a Secretaria de Segurança Pública. Mas, enfim, eu queria que você me falasse sobre a importância agora do governo e do que você imagina de rapidez nesse processo para que isso não se torne uma coisa sem controle, ou porque está crescendo demais, Léo.
O número de entregadores hoje que a gente tem nesse trabalho informal é muito grande. Nós caminhamos para um futuro onde a Previdência vai entrar no caos, porque ninguém mais vai contribuir, dada a essa informalidade do trabalho. Talvez essa seja a grande preocupação do ministro Marinho, porque daqui 10, 20 anos, ninguém vai estar contribuindo mais. E aí? Como é que vai ser? Qual vai ser o futuro desses profissionais que trabalham agora sem absolutamente nenhum vínculo e sem nenhuma segurança de trabalho? Quando eu digo como se aposentar, se sofrer um acidente, entre outras coisas. Uma análise sobre essa questão preocupante por parte do Ministério do Trabalho, que é ele que tem que regulamentar tudo isso, correr atrás dessa situação. Perfeitamente. O governo, na figura do Ministério do Trabalho, do ministro Marinho, tem que ser agora o grande fiador desse compromisso, né? O grande fiador da manutenção e fiscalização para que, primeiro, a empresa que ficou de operar os 100 postos de atendimento aos entregadores, essa empresa cumpra o seu devido papel, né? Cumpra aquilo pela qual ela foi encarregada, e o governo tem que trabalhar junto à sua bancada e à sua base de apoio no Congresso Nacional, nas duas casas, no Senado Federal e na Câmara, a fim de que haja uma regulamentação e seja transformado em lei, né? Mesmo que não precise da aprovação do Congresso Nacional para que o governo possa, por meio de decreto, estabelecer esses critérios, é fundamental que haja uma regulamentação em forma de lei para garantir que esses trabalhadores, a longo prazo, indo do governo, saindo do governo, vão ter essas garantias, né? Então, é fundamental que isso aconteça. Em relação à informalidade, isso não só em relação aos entregadores, a um garoto que pega uma bicicleta com uma bag nas costas e vai trabalhar, mas todos os setores estão tendendo à informalidade. É algo a ser levado em consideração pelo governo, né? É preciso entender que há uma nova dinâmica na lei do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho já vem sinalizando há pelo menos 15 anos que isso iria acontecer e só agrava, só cresce a informalidade, não é? Para muitos da categoria, isso por si só não é ruim, né? Porque ele como Uber, ele como entregador, ganha mais, 2 vezes mais, às vezes 3 vezes mais, do que em algum emprego CLT. Então, qual que é a solução também? Primeiro, fim da escala 6x1. Segundo, que as empresas possam pagar salários dignos, né? Porque a juventude, o jovem trabalhador, não quer mais trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sábado, por R$ 1.800, por R$ 2.000, por R$ 2.500. É preciso que as empresas paguem salários dignos para a classe trabalhadora. Então, isso é fundamental. E é evidente que o governo também possa aliviar, do ponto de vista tributário, para os pequenos e médios empreendedores e criar estímulos a fim de que os pequenos e médios empreendedores possam criar um cenário de negócio, favorável ao trabalho formal no Brasil. Então, não é que há uma tendência anti-CLT, é que as empresas não pagam o que deveriam pagar e o governo não cria as condições necessárias para que facilitar esse processo e criar esse ambiente de negócios, de trabalho moderno, tecnológico e que favoreça a classe trabalhadora e também gere riqueza, né, para o empresário. A questão governamental, que é justamente essa questão de arrecadação. O Haddad, um pouco antes dele sair do ministério, ele alegava essa questão da preocupação em que você precisa aumentar a arrecadação e, por muitas vezes, aumentando impostos. Mas, na questão dos impostos trabalhistas, você cria uma ferramenta contrária à questão do empreendedorismo, porque se o sujeito percebe que para gerar empregos ele vai ter que pagar muito mais impostos, ele faz isso que você falou, ele paga um salário miserável para ter aí uma carga tributária baixa. Aí ele fala, estou gerando emprego, ele está cumprindo a parte social dele, né? Mas de uma forma quase que escravizando um coitado que fica aí 12 horas trabalhando por um salário mínimo e miserável. Então, como é que você acha que o governo pode equilibrar, então, essa questão de não onerar demais o empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, nessa questão de criar trabalhos com CLT para gerar segurança para as pessoas,
com uma remuneração mais justa, para que ele não precise buscar a informalidade para complementação ou até mesmo para sobrevivência. Existe uma fórmula, na sua opinião, um meio termo para poder ajudar todo mundo? Ou você acha que o governo às vezes se perde e simplesmente cria uma arrecadação maior para resolver os seus problemas internos e acaba deixando a conta para o empresário e para o povo brasileiro que paga os impostos arcar com essa consequência? Como é que você vê esse cenário e como você acha que poderia ter um contrapeso nisso? Veja, existe e o Brasil precisa mudar o seu modelo tributário, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo cujo modelo tributário é regressivo. O que isso quer dizer? A tributação é sobre o consumo, é sobre o saco de feijão que a Dona Maria compra, sobre o saco de arroz que a Dona Maria compra, é sobre o consumo. E quem que se ferra aí? A classe média e a classe trabalhadora. É preciso tributar renda. E olha que curioso, tem gente no Brasil que é contra isso, que foi contra isentar do imposto de renda de quem ganha até R$5 mil, que representa 90% da população brasileira, e agora quem ganha mais de R$50 mil mensais é tributado. E de fato, a gente precisa mudar o nosso modelo tributário. Você pega grandes referências de democracias liberais. Na França, imposto sobre herança é de 50%. Nos Estados Unidos é de 40%. No Brasil é de 4% a 8%, varia do estado. Não é? O máximo que a gente tem é no Ceará, que é 8% sobre herança. O Brasil precisa tributar dividendo. O Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo que não tributam dividendo. Então a questão é a seguinte, o Brasil tributa muito a classe média e a classe trabalhadora. Agora, rico mesmo no Brasil é paraíso. É paraíso. Fora quando não tem as suas dívidas perdoadas, né? A rolagem rola, o juro vai rolando e não se paga imposto. E aí quando se vê, tem a dívida perdoada. Então a realidade é que a gente precisa mudar o nosso modelo tributário para se tributar a renda e não mais o consumo. Porque aí pode ter certeza que a classe média e a classe trabalhadora vão ter um alívio muito grande. Eu queria só fazer um complemento aqui. Ontem eu fiz um comentário extremamente duro em relação a algumas regras que eles não queriam cumprir, porque eram determinações de segurança. Mas uma coisa eu tenho que dar a mão à palmatória e me redimir aqui. Diante de um país hoje, cuja boa parte da população vive de auxílios dos programas sociais, esses rapazes não se encostaram num Bolsa Família e saem todo dia e trabalham 12, 14 horas para levar um dinheiro para casa e sustentar suas famílias. Independente dessa questão que eu discuti sobre não cumprimento de algumas regras. Mas isso a gente tem que deixar claro e reconhecer. Porque muita gente, quando você citou a questão do Nordeste, mesmo aqui em São Paulo, na região Sudeste e Sul, muita gente se encostou aí nessa questão do Bolsa Família. E eles não, eles saíram para trabalhar. Então é louvável que parte da população ainda tem esse esforço e essa vontade de sair para lutar, para trabalhar. Eu sei que essas questões, num tempo anormal, muita gente seria contra o que eu estou falando, né? Vai acabar com os programas sociais. Não, eu não digo acabar, mas eu digo que eles poderiam, de alguma forma, fazer uma distribuição mais justa para que as pessoas não vivessem deste auxílio, que é praticamente, que a gente pode chamar de uma esmola, porque é menos de um salário mínimo, perdão, e que não tem como dar continuidade. Mas isso eu tenho que me redimir aqui e faço agora ao vivo, porque ontem eu falei, fui muito crítico em relação ao posicionamento deles no cumprimento da regra, mas eu tenho que reconhecer que são trabalhadores que se esforçam porque ficam um dia inteiro trabalhando e muitos deles poderiam se encostar aí, pegar lá o seu Bolsa Família, sua cesta básica e mais sei lá o quê, e ficar encostado sem fazer absolutamente nada. Não é o caso desses rapazes que estão aí. É claro que eu não quero generalizar, tem alguns que são fora da linha completamente do que é certo, mas não são todos, né? Não, claro que não, em nenhum ambiente é assim. A gente tem jornalistas que são terríveis, que se vendem por qualquer moeda, como tem policiais, como tem político, médico, entre outras profissões. Mas nesse caso, não. A gente parece que teve um probleminha com o Léo, parece que ele travou, mas o nosso tempo já se alongou.
se a gente conseguir, temos contato com o Léo ou não temos? Ele travou. Se ele travou, a gente encerra esse quadro do Léo Grandini, lembrando que todas as quintas-feiras, na abertura do DN2, logo às 17 horas, ele estará sempre dessa mesma maneira, com um VT de apoio, trazendo um assunto de destaque do dia ou da semana, envolvendo aí a política nacional ou local, para que ele possa representar e falar sobre a sua posição diante do fato, tá certo? Agora são 17 horas e 36 minutos. Fica aqui o meu abraço para o Léo Grandini e na quinta-feira que vem ele estará de volta aqui com a gente no DN2. Ele que está hoje de fora, segundo o que ele informou, ele está no Sindicato dos Trabalhadores fazendo o seu trabalho, evidentemente, e também nos cedeu aí esse privilégio de entrar ao vivo falando aí sobre esse assunto que nós falamos, que foi sobre o anúncio das medidas de apoio a entregadores e motoristas por aplicativo. 17 horas e 37 minutos. Acesse as nossas redes sociais, a guardiandanoticia.com.br, que é o nosso portal. Nos acompanhe por imagem, como você está vendo agora, e confira também todos os destaques com as principais notícias do dia, divididas aí por regiões, divididas por categorias e muito mais. As entrevistas, os programas, esse quadro vai estar disponível lá daqui a pouquinho. Então é isso, 17h37, nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, voltaremos aqui com o nosso quadro internacional, com o Brian Defende, com as notícias que giraram aqui o nosso jornal. Mas antes, já que para a gente poder fechar esse quadro nacional, eu tenho 2 VTs falando sobre essa questão nacional. O primeiro deles fala sobre a sanção da lei antifacção, que vem também lá de Brasília, assim como esse que nós acabamos de assistir. Fala sobre o presidente Lula, que sancionou aí a lei antifacção com o objetivo de endurecer o combate ao crime organizado. O novo texto prevê penas de até 40 anos de reclusão para lideranças e estabelece aí mecanismos de asfixia financeira e logística das quadrilhas. A lei pune com rigor condutas e também são ultraviolentas, né? E as atuações dos grupos paramilitares ou milícias que ameaçam a segurança pública. A medida fortalece a capacidade do Estado de desarticular o poder das facções no país. Essa é mais uma notícia do nosso quadro nacional. Tivemos aí de Brasília falando sobre as novas regras para os motoristas e motoboys e aplicativos. Vamos falar dessa lei de antifacção e depois fechamos com Brasília, fechando este bloco nacional. Depois sim, nós vamos para o internacional. Agora, vamos acompanhar aí a sanção da lei antifacção, que endurece o combate ao crime organizado, com imagens do canal Gov para a tela do DN2. A lei antifacção estabelece penas mais severas para lideranças do crime organizado, com reclusão de 20 a 40 anos. Ela também cria mecanismos de asfixia financeira, logística e material das organizações. Ele mira as facções criminosas, que hoje são as responsáveis pelo maior índice de violência que nós temos no país, e aumenta consideravelmente as penas em relação aos membros dessas facções. E é importante também dizer que combate essas facções em seu território, que precisam ser combatidas, e nós precisamos de ação policial nos territórios e de maneira forte a combater bandidos. E não existe bandido bom, bandido tem que ser preso, né? Mas ela também combate o andar de cima. O texto do projeto foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional em novembro do ano passado. E em fevereiro deste ano foi definitivamente aprovado. Trouxemos novas tipificações criminais, trouxemos mudanças no que diz respeito ao Tribunal do Júri, no julgamento, presidente, de mortes que se dão para domínio de territórios, permitindo assim que o judiciário pudesse avançar nas respostas, não mais havendo, ali um papel da parte das facções criminosas de poder direcionar o próprio Tribunal de Júri com ameaças,
com posicionamentos. A lei antifacção também estabelece que lideranças do crime organizado deixarão de ter acesso a benefícios como anistia, indulto, fiança ou liberdade condicional. A progressão de pena também fica mais restrita. Em alguns casos, será exigido até 85% do cumprimento em regime fechado. E os líderes de facções cumprirão pena ou prisão preventiva em presídios de segurança máxima. O presidente Lula vetou 2 trechos do texto. Um foi considerado inconstitucional por permitir o enquadramento de infratores na lei, mesmo que não integrassem comprovadamente organizações criminosas. Já o outro implicava perda de receita da União, ao prever a destinação de produtos e valores apreendidos do crime organizado a fundos dos estados e do Distrito Federal. Assim como o crime organizado mudou de patamar, o enfrentamento ao crime organizado também tem que mudar de patamar. Na minha primeira reunião, que eu tive a honra de participar com o presidente Luiz Inácio, nós tivemos uma reunião envolvendo poderes e ali ficou sacramentado que o governo do presidente Luiz Inácio trataria o combate ao crime organizado com a prioridade de combate de Estado. Na solenidade de sanção, o presidente Lula lembrou da conversa que teve com o presidente americano Donald Trump sobre o enfrentamento do crime organizado. Na conversa que eu tive com o presidente Trump, eu disse para ele que se ele quiser levar muito a sério o combate ao crime organizado e o combate ao tráfico de droga, ao tráfico de armas, o Brasil está disposto a 100% colocar o que nós temos acumulado de expertise com a nossa Polícia Federal, com a nossa justiça, para que a gente leve isso avante. Lula também reiterou que, para que se combata de forma efetiva o crime organizado no país, os magnatas do crime é que devem ser presos e punidos. A gente tem a chance de pegar os responsáveis que moram em apartamento de luxo, que moram em condomínios de luxo, que moram em hotel de cobertura, em apartamento de cobertura, e que nós chamamos de magnatas do crime nesse país. Muito bem, já que nós estamos falando de Brasília, hora de conferir a agenda da Câmara no informe CLDF dos deputados distritais desta quinta-feira, 26 de março, com imagens da TV Câmara do DF para a tela do Download, segunda edição. Olá, hoje é quinta-feira, 26 de março. Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Estão abertas as inscrições para a 28ª edição do Troféu Câmara Legislativa, categoria que premia filmes do DF. O valor total da premiação chega a quase R$300 mil. O festival acontece entre os dias 11 e 19 de setembro. Acesse o site da agência CLDF para conhecer o edital. O plenário da Casa aprovou na tarde de ontem projetos de lei em favor de categorias profissionais dos serviços públicos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Uma das pautas aumenta o valor pago pelo serviço voluntário prestado por agentes de segurança pública. A medida atualiza a indenização de R$ 50 para R$ 95 pelo serviço prestado. As categorias contempladas são Polícia Civil, Polícia Penal, carreira socioeducativa e servidores de atividades complementares de segurança pública. O plenário também votou a favor da abertura de um crédito adicional ao orçamento do DF no valor de R$ 765 milhões e 200 mil. A grande maioria desse recurso vai ser destinada para o Instituto de Previdência dos Servidores do DF, o IPREV. Confira essas e outras notícias no site da agência CLDF. E agora, a agenda de hoje, 26 de março. A Comissão de Saúde promove de manhã uma audiência pública sobre a prestação de contas do IGES, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde. O encontro é aberto ao público, acontece na Sala de Comissões Pedro de Souza Duarte e trata sobre as contas do terceiro quadrimestre de 2025. A deputada distrital Deise Amarilho é a presidente da comissão. A sessão ordinária no plenário começa às 3 horas da tarde sob o comando do deputado Wellington Luiz. E às 7 da noite haverá a 5ª edição do Prêmio Jorge Lafon de Arte e Cultura LGBTQI. A cerimônia será no auditório. O deputado distrital Gabriel Magno é o autor do evento. Muito bem, agora sim, às 17 horas e 46 minutos, com essas informações, fechamos aí o nosso bloco com as notícias nacionais, todas vindas aí de Brasília, Distrito Federal.
No próximo bloco, nós vamos falar com Brian Defendi, direto de Lisboa, Portugal, com as notícias internacionais. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Internacional. Muito bem, 17 horas e 48 minutos. Vamos agora com as notícias do mundo, né? Olha só, as Nações Unidas propuseram aí um plano de emergência para Cuba, que prevê aí o monitoramento rigoroso do consumo de combustíveis lá na ilha. Paralelamente, avançam aí negociações com os Estados Unidos para viabilizar a importação de energia com fins humanitários. Esta medida busca mitigar a crise energética e garantir serviços essenciais à população. A iniciativa marca aí um esforço diplomático para flexibilizar restrições em prol da assistência básica. Vamos acompanhar os detalhes sobre esse assunto na reportagem a seguir de produção da AFP, Agência France Press, direto de Cuba, para a tela do DN2. As Nações Unidas propuseram um plano de emergência para Cuba que inclui o monitoramento do consumo de combustível, em meio a negociações com os Estados Unidos para permitir a importação de energia para fins humanitários. O plano, com um orçamento de mais de 94 milhões de dólares, quer garantir a continuidade dos serviços essenciais para os mais vulneráveis do país, no contexto de uma crise energética e econômica. O coordenador da ONU em Cuba alertou que, se a situação continuar sem solução, o país poderá enfrentar graves consequências. Se a situação atual continuar e as reservas de combustível do país se esgotarem, sim, tememos uma deterioração acelerada com possível perda de vidas. A crise energética se agravou desde janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs um embargo de petróleo de fato à ilha, dificultando o acesso ao combustível. Para mitigar o impacto, a ONU destacou a necessidade de um modelo de rastreabilidade para garantir que cada litro de combustível chegue aos setores mais afetados. Nesse contexto, as negociações entre a ONU e Washington buscam abrir um caminho para a importação de combustível para fins humanitários, mas a implementação do plano de emergência depende da disponibilidade de combustível. Não se trata de uma negociação com o Estado-membro, trata-se de ter um plano de ação transparente, altamente focado e bem fundamentado, com um modelo de rastreabilidade que demonstre para onde vai cada litro de combustível. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, implementou medidas de emergência, como racionamento rigoroso de combustível, na tentativa de evitar uma crise ainda maior. Os apagões são frequentes na ilha e a situação se agrava com cortes de energia que podem durar mais de 20 horas. Na semana passada, Cuba sofreu 2 apagões em todo o país, refletindo uma crise energética que afeta milhões de cidadãos. Ainda em nosso giro internacional, olha só, a Associação Europeia de Torcedores de Futebol acionou a Comissão Europeia ontem, terça-feira, contra a FIFA. A ação judicial questiona aí os preços consideráveis, exorbitantes dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. O grupo alega abuso de poder econômico e cobra medidas para garantir o acesso dos fãs ao torneio. A entidade máxima do futebol ainda não se manifestou sobre o processo que pode impactar a política tarifária da competição. Vamos novamente com outra reportagem da AFP para a tela do download, falando sobre os torcedores que denunciaram a FIFA, a Comissão Europeia, por preços elevados dos ingressos da Copa. Na tela do DN2. A Associação Europeia de Torcedores de Futebol denunciou nesta terça-feira a FIFA, a Comissão Europeia, devido aos preços elevados dos ingressos da Copa do Mundo de 2026. De acordo com a ação judicial, os valores dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 são exorbitantes. A denúncia também classifica os procedimentos de compra da competição, que será disputada na América do Norte, como obscuros e desleais. Em conjunto com a Euroconsumers, uma organização que defende os direitos dos consumidores, a associação acusa a FIFA por ter abusado da sua posição de monopólio.
A associação afirma que os ingressos mais baratos para a final de 19 de julho em Nova Jersey custam $4.185, 7 vezes acima do valor cobrado na decisão do Mundial de 2022 no Catar. Nesta primeira Copa do Mundo ampliada para 48 seleções, serão 104 partidas no total, e os preços dispararam para os jogos de maior demanda, com ingressos a pelo menos $200 quando envolvem as principais seleções. Na plataforma oficial de revenda da FIFA, alguns ingressos para a final chegam a $143.750. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, argumentou que os preços dos ingressos são consequências da alta demanda. A Federação de Futebol anunciou que quase 7 milhões de ingressos foram colocados à venda. Cada torcedor pode comprar no máximo 4 entradas por partida e um total de 40 para todo o torneio. E olha, já que a gente está falando de FIFA e Copa do Mundo, neste momento o Brasil enfrenta a França num amistoso, um dos últimos amistosos aí antes da Copa. O técnico brasileiro Ancelotti está testando uma equipe para levar para a Copa. Estamos no intervalo e o Brasil está perdendo para a França por 1-0. O gol foi marcado pelo Mbappé aos 31 minutos do primeiro tempo. Estamos no intervalo, vamos ver se o Brasil dá uma virada aí. Durante o editorial eu vou passando aí o placar, mas obviamente você tem condição de acompanhar aí pelas multiplataformas e tudo mais. Mas o Brasil, no amistoso, está perdendo aí, todo mundo cobrando o Neymar. Mas ao preço que está esse ingresso, acredito que muita gente não vai querer assistir os jogos da Copa presencialmente, talvez pela televisão. Já que nós estamos falando das notícias internacionais, às 17h55, hora de acionar o nosso correspondente internacional, direto de Lisboa, Portugal. Eu chamo Brian Defende. Muito boa tarde, Brian. Seja bem-vindo ao DN2. Boa tarde, Gil, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Você sempre com as suas orquídeas. Já é noite em Portugal. Você, claro, está acolhido, não passa o frio. Aqui, eu estou com 32 graus de temperatura. Em São Paulo, uma média de 26. E Portugal, como é que nós estamos? Olha, Gil, agora nós estamos com 11 graus, né? A temperatura hoje chegou aos 23 graus de máxima e agora nós estamos com 11, mas à noite vai cair mais e pode chegar aos 9 graus. Um pouquinho de frio, mas a primavera chegou, estamos aí, né? Então vamos lá. Parece que teve aumento aí no valor do euro lá na Inglaterra. Quer dizer que agora o valor cobrado passará a ser 20 libras esterlinas. A gente sabe que a libra tem um valor pesado, transformado, convertido aqui para o Brasil, vai pesar. Mas conta essa história para a gente, Brian. Bom, o ETA, que é uma autorização de eletrônica para viajar para a Inglaterra, né? Ela já tinha sido aprovada em 2024. As pessoas que quiserem entrar no Reino Unido têm que fazer essa solicitação pelo site, né? E aí, por conta disso, essa autorização, ela vai haver agora um reajuste, né? O governo britânico anunciou aí que vai valer 20 libras. Antes ela custava 16 libras e agora vai ter um preço total aí de 20 libras, que é cerca de R$ 140. Um pouquinho a mais. A gente sabe que a libra hoje ela está em torno de R$ 7 uma libra, né? Então, se você está aumentando 7, 14, 21, 28, R$ 28 a mais aí nos gastos do bolso brasileiro, né? Para poder entrar no território do Reino Unido, né, no território britânico. Esse documento, né, quando a pessoa ela entra na Inglaterra, ele tem a possibilidade é só para turistas que vão ficar no máximo 6 meses no território britânico. Esse documento ele vale por 2 anos, tá? No máximo 2 anos, pode ser prorrogado depois, solicitado outro novamente, mas esse reajuste pelo governo até o momento não foi justificado, né, esse reajuste aí. O governo só definitivamente colocou de 16 para 20 e acabou. Como vocês acompanham pela imagem, você pode solicitar o visto tanto pelo aplicativo, né, o UK ETA App, ou também entrar pelo site do governo britânico para solicitar. Então você que está aí no Brasil, está planejando sua viagem para vir para a Europa, conhecer a Inglaterra, solicite seu visto, demora 3 a 4 dias ali para aprovar
esse visto para sair, ele chega de modo eletrônico, mas é necessário. Vale ressaltar, é um visto para turista, mas não impede de você ser barrado na imigração, viu, Gil? Uma vez que esse visto, ele é só para você, uma taxa para você entrar ali no território da Inglaterra, mas não impede você chegar na imigração ali e eles quiserem barrar a sua entrada no território do Reino Unido, Gil. Que foi destaque aí hoje em Portugal e na Europa é que a Latam terá voos diretos de São Paulo para Bruxelas. São 26 anos sem essa conexão direta entre os dois países. Como é que isso aconteceu? Qual foi a decisão favorável para que voltasse depois de 26 anos, Brian? Bom, Gil, a gente sabe que as conexões do turismo aumentou bastante, né, a procura dos brasileiros pela Europa, né? E por isso a Latam conversando aqui, né, já há alguns dias com alguns países. Recentemente a gente sabe que o Guarulhos já vai receber voos para Dublin, né? Nós até noticiamos aqui na semana passada, e agora será a vez de Bruxelas, né? A Bélgica vai receber aí os voos de São Paulo, saindo 3 vezes por semana. Já está previsto, já tem uma data prevista, que é para o dia 2 de junho, quando o primeiro avião decola de São Paulo diretamente para Bruxelas, né, que é o Aeroporto Internacional de Bruxelas, ali na Bélgica. Ou seja, essa iniciativa, né, segundo o governo, é um esforço conjunto envolvendo o Brussels Airport e a Embaixada da Bélgica, além de outros parceiros estratégicos que atuam na promoção de destinos belga no exterior. Segundo eles, a procura dos brasileiros aí, tanto dos brasileiros como os belgas para fazer essa conexão, foi muito grande no ano passado e por isso houve a necessidade de fazer essa conexão, não fazer mais conexões, né? A procura de voos rápidos, né? Vamos dizer assim, né? Diretos, sem fazer aquela conexão com Portugal, França, Espanha, enfim, não precisa mais. A partir de agora, terá um voo diretamente tanto de São Paulo para Bruxelas como de Bruxelas para São Paulo. Vale ressaltar que saindo de São Paulo serão 3 para cá, de São Paulo para Bruxelas, e de Bruxelas para São Paulo serão 2, no caso, durante a semana. Eles vão ser distribuídos, esse voo, né, que ele vai e volta, né? Então, ou seja, eles coordenaram aí, ao todo serão 5 voos, entre ida e volta serão 5 voos semanais. Aqui eles colocam, né, que o anúncio ele ocorreu em meio ao início da temporada de verão do aeroporto, né, programada para o dia 29 de março, já agora no próximo domingo, e segundo eles, o Brussels Airport passa por oferecer uma malha ampliada com 180 destinos diretos. Ainda eles ressaltam que a expansão inclui 8 novas rotas, tanto dentro da Europa quanto em mercados internacionais, além da chegada de 5 novas companhias aéreas, elevando para 70 o total de empresas operando no terminal. E aí, a gente vai trazer um parâmetro sobre esse aeroporto, tá? Além da nova ligação com o Brasil operada pela Latam Airlines, outras conexões reforçam a rede global do aeroporto lá de Bruxelas. O Brussels Airlines passará a operar voos 2 vezes por semana para Kilimanjaro, na Tanzânia. Já a Air Canada oferecerá 3 frequências semanais para o Halifax, no Canadá, e no continente asiático, a Air China adiciona Chengdu à sua malha a partir do dia 26 de março. Então, ou seja, o aeroporto de Bruxelas aí aumentando a sua rota, né, a sua expansão para voos que vão sair de lá para outros destinos internacionais, tanto para a Europa como Ásia e América do Sul. Gil. Ô Brian, a gente aqui no Brasil reclama muito sobre a questão da segurança e principalmente da questão das leis que regem aqui no país em relação à bandidagem, né? A polícia faz o seu trabalho, prende, mas as brechas da lei, das leis aqui no Brasil, que são tantas, né? Os advogados hoje sofrem para interpretar uma lei, porque tem tanto parágrafo, tanta coisinha, que é muito difícil o camarada decorar e entender perfeitamente as leis. E parece que, bem diferente do que acontece aqui, o governo de El Salvador quer a prisão perpétua para menores, quer dizer, infratores com 12 anos poderão receber essa sentença, porque aqui a gente sabe que o crime organizado utiliza crianças que sabem que elas não vão pagar por nada, né? E a gente sabe que, principalmente no Rio de Janeiro, por exemplo, tem menino de 12 anos aí com arma em punho, assaltando e matando.
Mas El Salvador vai conseguir estabelecer a prisão perpétua para menores? Olha, Gil, é uma questão agora que vai para o parlamento, né? O presidente, né, o Nayib Bukele propôs essa permissão aí da prisão perpétua para menores que cometam crimes graves no El Salvador. Segundo ele, adolescentes a partir de 12 anos envolvidos em homicídio, estupro ou organizações criminosas e segundo ele, outras questões também que envolvam crimes possa receber a sentença de prisão perpétua. Isso agora vai para o Congresso, né, dominado por aliados do presidente, e aí a probabilidade de um aumento, né, dessa proposta ser aprovada ainda mais maior, não, perdão, existe, ainda maior essa possibilidade para que essa lei seja aprovada. A gente sabe que o Bukele já vem trazendo uma grande revolução em El Salvador, a gente vai trazer isso amanhã, né? Sexta-feira a gente sempre traz um pouquinho dos assuntos mais light, um pouco mais tranquilos. Nós vamos falar sobre o governo Bukele, o que ele tem feito nos últimos meses lá no país, a mudança de governo, né? Tanto da sua entrada como reforma de pontos turísticos, enfim. Porque ele vem fazendo bastante coisa pelo país e agora essa questão da lei também, mudando geral, né? A gente sabe que no Brasil tem essa questão não só da maioridade, né? Abaixar para 16 anos, sair dos 18, agora prisão perpétua para 12 anos. Vamos ver, mas a probabilidade é muito grande porque o governo, né, o Congresso, a maioria é da base de Bukele, então isso aumenta ainda mais a expectativa para que isso mude. A gente sabe que o governo já vem tendo grande aprovação aí, o Bukele vem tendo grandes números, né, subindo ainda mais a porcentagem do governo, pela reforma que está fazendo com El Salvador, questões de presídios, colocando os presos para trabalhar. Hoje mesmo eu estava na produção de uma reportagem, onde eu vi que eles agora colocaram os presos para limpar as praias da cidade. Então, ou seja, o Bukele tem reformando ali, vem reformando o seu modo de governo ali por El Salvador, então isso aumenta ainda mais a possibilidade dessa lei ser aprovada. Já vale ressaltar que os Estados Unidos fez acordo com o Bukele, recebe alguns presos lá num dos seus presídios de segurança máxima, então assim, recebendo ajuda e apoio dos Estados Unidos e agora também nessa lei que pode revolucionar e muito o sistema, enfim, de prisões de El Salvador, colocando aí para 12 anos. Vamos ver o que os direitos humanos vai falar sobre isso, né, Gil? Porque a gente sabe que um menor infrator tem toda aquela questão que ele pode, enfim, cometer homicídio, ser parte de uma organização criminosa, mas os direitos humanos aí vai querer entrar nessa ação contra, com certeza, porque é um menor, vai falar que ele não está psicológico, enfim. Os direitos humanos fazendo o papel deles, né, de preservar a vida de adolescentes, e o governo tentando colocar aí eles como responsável pelos seus atos. Se isso vai para frente, a probabilidade é grande, mas se vai permanecer como aprovado, aí a gente vai só acompanhando os próximos capítulos desse novo processo no Congresso que vai vir aí pelos próximos dias, Gil. Trará para a gente aí as notícias atualizadas. Olha só, a gente sabe que os efeitos da guerra acabariam surgindo e em breve já começam. E num momento difícil, né? Porque o frio está chegando e a Europa poderá sofrer com escassez de energia já no próximo mês. Aí eu falo de frio e as pessoas falam, mas o que tem a ver? Tem a ver pelos aquecedores. Você, por exemplo, está com uma camiseta polo, tranquilo, quando lá fora está 11 graus. Isso significa que você tem um bom aquecedor aí no apartamento onde você está, com as suas belas orquídeas, que não sobreviveriam aos 11 graus lá fora, não fosse o aquecedor aí dentro. Agora, imagina isso aí sem o aquecimento, o sujeito vai morrer de frio dentro de casa. O sul da Ásia já foi o primeiro a sofrer esse impacto. O que você traz aí para a gente sobre essa questão da escassez de energia, já agora, para o mês de abril, que já está batendo na porta? Afinal, hoje é dia 26, né? Bom, Gil, a ministra das Relações Externas da Alemanha, né, a Annalena Baerbock, né, um nome um pouquinho complicado de se falar, em uma entrevista ontem, ela comunicou que a Europa pode enfrentar escassez de energia a partir do mês que vem. Isso por quê? Por conta da guerra, que a gente sabe que a guerra já vem afetando bastante coisas aí,
nas economias, enfim, na energia, em vários países. E segundo ela, caso o Irã não termine a guerra, no próximo mês a Europa já começa a sentir aí os reflexos dessa falta de energia. Isso porque o conflito no Oriente Médio, né, que é o rico em petróleo, que começou essa guerra lá no dia 28 de fevereiro, já afetou o fornecimento de combustível para a aviação, como diesel, e em seguida a gasolina, devendo ser o próximo, né, disse o CEO da Shell. Segundo eles, a gasolina já vai mexer ainda mais pelos próximos dias. E aí, segundo ela, né, com o fechamento do Estreito de Hormuz, piorou ainda mais a questão do abastecimento aqui na Europa. A gente sabe que essas questões envolvendo a Europa, a falta de fornecimento enfim, de energia pode acontecer já nas próximas horas, ou nos próximos dias, né, como o mês que vem, ou em maio. Segundo ela, se não acabar, no máximo maio, isso já pode acontecer. E aí, o que acontece? Nessa logística toda de conversas, segundo ela, com a guerra, aí eu vou abrir um adendo aqui, né, um aspas, para a gente já começar a falar sobre os governos que já estão se movimentando para abastecer os seus países. Energia, gás, e aí a Giorgia Meloni foi buscar gás, sabe onde? Na Argélia. Segundo informações, ela esteve ontem na capital da Argélia, né, em agenda oficial, para poder tentar adquirir aí recursos, né, trazer o gás da Argélia para a Itália, porque a situação está ficando mais difícil e os governos já começam a se movimentar para buscar aí, de fato, trazer recursos para os seus países, né? A gente sabe que a guerra está aí e não pode cruzar os braços simplesmente e falar assim, vamos ver o que vai dar, vamos ver se o Estreito de Hormuz vai abrir, se não vai, vou pagar taxa. Então, por isso, Giorgia Meloni já esteve lá juntamente com as autoridades da Argélia, né, nessa visita oficial, onde se encontrou com o Tebboune, né, e eles coordenaram aí concordaram em intensificar a parceria estratégica, focando no fortalecimento do fornecimento de gás, incluindo novas frentes como o gás oceânico e o offshore, e no papel de grandes empresas do setor como a italiana Eni e a argelina Sonatrach, né? Segundo a Premier, ela destacou aí as relações entre os dois países está mais sólida e produtiva que nunca e anunciou planos para criar uma Câmara de Comércio ítalo-argelina para impulsionar as relações econômicas além da energia. Então, ou seja, os países aqui já estão começando a se manifestar, a se mover, Giorgia Meloni aí já buscando recursos por conta da guerra. E como ainda mais, como a ministra, né, das Relações Exteriores alemã disse, se não parar a guerra, mês que vem a situação vai apertar e aí começa a ter a falta de abastecimento de energia na Europa. É complicado, Gil, porque a situação cada dia que passa está ficando mais difícil. A gasolina e o diesel aqui em Portugal já passam dos 2 euros em determinados postos de combustíveis. Como eu disse para vocês recentemente, eu pagava €1,56, €1,57 no litro da gasolina. Semana passada eu já paguei 2 euros. Então, ou seja, está muito mais caro. O diesel estava 1,79, agora já está 2,10 e vai ter mais aumento pelos próximos dias. Então, ou seja, tá cada dia que passa aumentando o preço e a gente não sabe quando isso vai acabar. Trump disse que era trégua de 5 dias, o Irã disse que não concorda, que quem determina se a guerra vai acabar ou não é o Irã e não os Estados Unidos. E os Estados Unidos só aí nessa conversa e nesse jogo, nesse ping-pong de quem termina a guerra, se é um ou é outro, e aqui a Europa, e tanto como o Oriente Médio, sofrendo com esses ataques, enfim, e com essa incerteza do fim da guerra. Gil. Ô Brian, quando a gente vai assistir um show e o show é bom, a gente pede mais um. Você tem mais alguma coisa aí nessa manga curta da sua camiseta aí? Com certeza, Gil. É uma notícia de última hora, saiu um pouco mais de 1 hora para vocês aqui, então eu já deixei separado. A espanhola, tá, uma jovem espanhola que era paraplégica de 25 anos, morreu agora mais cedo, né, no dia de hoje, no caso, né, após uma eutanásia autorizada. Já fazia 601 dias que ela estava à espera dessa eutanásia. Os pais não queriam, porque ela tinha um problema de saúde com fortes dores, eram dores intensas no seu, enfim, no corpo, e por isso ela não estava aguentando. E aí ela solicitou que fosse feita a eutanásia, o governo recorreu, enfim, mas a justiça
acabou concedendo 5 liminares aí para que ela pudesse realizar esse desejo dela. A família foi contra, entrou com processo para impedir essa eutanásia, mas horas antes, hoje, dessa última entrada da família para tentar barrar essa eutanásia, o governo, como fala, a justiça aí barrou essa liminar aí para, enfim, para que não acontecesse essa eutanásia, e aí ela acabou recebendo essa injeção aí e veio perder a vida hoje mais cedo. É um desejo dela, né? Segundo eles, a eutanásia de Noélia foi realizada, pedimos, segundo a família, né? Segundo eles, a eutanásia foi realizada, pedimos oração por sua alma e por sua família, que ela descanse em paz, né? Essa informação foi dada agora há pouco e confirmada pelo jornal El País, por fontes da área da saúde da Espanha, né? E isso aconteceu lá em Barcelona, viu? Muito bem, muito obrigado, Brian Defende, pelas suas informações direto aí de Lisboa, Portugal. Amanhã você volta. Muito obrigado pelo esforço. Fiquei sabendo que você teve um problema técnico, mas conseguiu resolver em tempo para poder entrar aqui prestigiando toda a nossa audiência em respeito à equipe de jornalismo e, claro, a quem nos acompanha todos os dias, não deixando de passar as informações internacionais. Então, parabéns pelo esforço, parabéns por ter trazido todas essas notícias, por isso eu pedi bis, porque sabia que não foi tão fácil entrar assim, como todo mundo acha, que o fato de você estar com suas lindas orquídeas, o mundo aí em Portugal é um mar de rosas ou orquídeas, como você prefira. Mas a gente sabe que é difícil. Obrigado, viu, Brian? Eu que agradeço, Gil. A gente está aqui a serviço da população, né? Querendo trazer o principal do que acontece no mundo. Foi um pequeno incidente que aconteceu com o meu celular aí ontem, um acidente ali próximo ao aeroporto. Mas, enfim, estou bem, não aconteceu nada comigo, foi só que o celular tá para resolver, ainda vai demorar uns dias aí para resolver essa situação. Mas é isso, a gente sempre tentando trazer a paz, seja com a orquídea aqui, seja com o lírio aqui. Então, trazendo um pouquinho desse clima mais tranquilo e mais saudável, embora as notícias às vezes é um pouquinho mais forte, um pouco mais pesada, mas a gente sempre tentando trazer as principais notícias do mundo, que é o que a gente faz aqui na Guardiã, né? Jornalismo regional com alcance global. Então a gente está aí à disposição da população. Amanhã eu volto com mais notícias com vocês no DN1 e no DN2, com tudo que aconteceu no noticiário internacional, levando as principais notícias do mundo para você. Forte abraço, meu amigo, bom trabalho a todos da equipe aí e até amanhã. Até amanhã, Brian. Fica com Deus. Amanhã a gente se vê de novo. 18 horas e 16 minutos. Fechamos, então, nosso bloco internacional. A seguir, vamos falar sobre o estado de São Paulo e a grande região paulista também. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Grande São Paulo. Olha só, 18 horas e 21 minutos. Vamos abrir, então, o nosso giro de notícias pelo estado de São Paulo e toda a sua região. A Embraer surpreendeu a realizar o voo de demonstração do seu carro voador. Isso aconteceu ontem, quarta-feira, em Gavião Peixoto, no interior paulista. A gente falou aqui sobre o caça que foi lançado. Só comentamos por alto sobre o carro voador, fazendo aí um paradoxo, né? Comentamos por alto sobre esse carro voador. A exibição ocorreu durante a apresentação do novo caça F-39 Gripen, como eu disse. O protótipo da EVA, subsidiária da fabricante brasileira, atraiu olhares ao compartilhar o céu com a tecnologia de defesa. Essa iniciativa reforça aí a posição do Brasil na vanguarda da mobilidade aérea urbana e também da inovação militar. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem completa da FP na tela do DN2. A Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, realizou nesta quarta-feira um voo de demonstração de seu carro voador. O voo da aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical ocorreu em uma unidade da Embraer em Gavião Peixoto, em São Paulo. O voo, realizado com sucesso, marca um novo avanço na campanha de testes em direção às etapas futuras de certificação de sua aeronave elétrica. A Eve segue em campanha de testes com seu protótipo de engenharia, que já soma 35 voos realizados e quase 1h30 de tempo de voo acumulado desde seu primeiro voo em dezembro de 2025.
A aeronave já atingiu 140 pés de altura, o equivalente a 43 metros, estabelecendo novos marcos para o programa e demonstrando comportamento consistente em voo, segundo a Embraer. Os resultados preliminares indicam ganhos de eficiência, enquanto os níveis de ruído permanecem dentro das projeções, significativamente abaixo do ruído dos helicópteros. A certificação da aeronave permanece sujeita à conclusão bem-sucedida das etapas técnicas e à aprovação das autoridades regulatórias competentes. Muito bem, dando continuidade então às notícias que movimentaram o estado de São Paulo, olha só, a Prefeitura reforçou a segurança urbana com a entrega de novos equipamentos para a Guarda Civil Metropolitana. Ontem a nossa equipe de jornalismo acompanhou na íntegra essas entregas. A renovação da frota inclui a chegada de motocicletas, armamentos modernos e equipamentos náuticos especializados. Esse investimento todo visa ampliar a eficiência do patrulhamento e modernizar a estrutura da GCM aqui da capital. Essas novas unidades garantem mais agilidade e segurança no atendimento à população. A reportagem da TV Prefeitura, e você confere agora os detalhes sobre todos esses equipamentos que foram disponibilizados na tela do DN2. São Paulo avança mais uma vez no fortalecimento da proteção urbana. A Prefeitura faz um investimento histórico de mais de 18 milhões e 700 mil reais para reforçar a corporação com 50 novas motocicletas, um trator, um barco, uma carreta para embarcação, 3 botes, motos aquáticas, coletes salva-vidas e mais de 2.000 armas, entre espingardas e pistolas, a Guarda Civil Metropolitana. Equipadas com tecnologia de ponta, como controle de tração e de estabilidade, as motocicletas elevam o nível de segurança para quem protege a cidade. São motos com robustez e versatilidade, características que garantem desempenho superior, seja no asfalto ou em terrenos desafiadores. Com as novas motos, a GCM ganha mais estabilidade, autonomia e uma capacidade de resposta que faz a diferença no dia a dia do patrulhamento, agora com o reforço do barco e motos aquáticas. As motos passam a integrar a Inspetoria de Ações com Motocicletas, a IAMO, uma força estratégica que atua em toda a cidade, em cooperação com órgãos municipais, estaduais e federais. Novas motos, novos carros, novas armas, porque a cidade precisa de segurança. Em 2025, 50 motos da GCM e outras 50 da Polícia Militar passaram a contar com câmeras de tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres, que fazem a leitura automática de placas e cruzam dados em tempo real com registros de veículos roubados, furtados ou clonados. As câmeras dessas motocicletas estão integradas ao Smart Sampa, o maior sistema de vídeo monitoramento da América Latina, com mais de 40 mil equipamentos espalhados por toda a cidade. Mais agilidade, inteligência e eficiência no combate ao crime. Quando estamos pelas ruas, a gente se sente mais seguro, consegue sair, passear com a família. A frota da GCM não para de crescer. Em 2021, eram 271 viaturas e 71 motos, totalizando 342 veículos. Hoje, são 610 carros e 270 motocicletas, que somam 880 veículos, um salto de 160%. Outras 50 motos deverão ser entregues neste primeiro semestre, totalizando 100 novas motocicletas em 2026. Hoje, a GCM conta com 7.500 agentes, um contingente maior do que a Polícia Militar de 10 estados do Brasil, além de uma estrutura cada vez mais moderna e preparada. Um concurso público também está em andamento para a contratação de 500 novos agentes. Com mais homens nas ruas, munidos com os melhores armamentos e mais bem motorizados, por terra e na água, a cidade fica ainda mais segura. A gestão municipal trabalha todos os dias
para oferecer uma cidade mais segura para a população, com mais tecnologia e profissionais. Prefeitura de São Paulo. Aqui o trabalho não para. E olha só, para fechar o nosso bloco aqui de São Paulo e toda a região, a Prefeitura de São Paulo entregou hoje novas unidades habitacionais pelo programa Pode Entrar, com investimento de 78,2 milhões de reais. A iniciativa busca enfrentar o déficit habitacional, pressionando aí, tudo isso foi pressionado pela fila de cerca de 180 mil famílias e pelo alto custo dos aluguéis na capital. A nossa equipe de reportagem e jornalismo acompanhou o prefeito Ricardo Nunes e a repórter Maria Laurindo traz agora os detalhes dessa visita e dessas entregas na tela do DN2 que você acompanha comigo. Pode rodar. A Prefeitura de São Paulo entrega hoje 373 unidades do residencial Mix Morumbi, na Zona Oeste. A ação faz parte da política habitacional e beneficia centenas de famílias. A demanda por moradia segue alta na capital. Em 2023, a fila da Coab já tinha cerca de 180 mil famílias e o custo pesa. São Paulo tem um dos aluguéis mais caros do país. Um apartamento de 54 metros pode chegar a R$2.000. Hoje, novas unidades foram entregues pelo programa Pode Entrar, com prioridade para famílias que vivem em áreas de risco, como em Paraisópolis. Hoje, mais uma entrega muito importante do programa Pode Entrar, o Mix Morumbi, aqui na região do Butantã, 373 famílias, 80% dessas famílias saíram de áreas de risco, de encostas e viviam em situação de altíssima vulnerabilidade. 20%, mais de 70 famílias do cadastro da Coab. Tinha família aguardando há 51 anos, como o caso do pastor N. Então, assim, o programa Pode Entrar é o maior programa habitacional da história da cidade de São Paulo. Desde 2021, mais de 14 mil unidades já foram entregues na cidade. Uma delas agora é da Ana Paula, que comemora a casa própria. Está sendo muito importante para a gente, né? Porque a gente estava esperando há bastante tempo, né? E assim, vai ser outra educação para as crianças, né? Outra vida. Então está sendo muito importante. E o trabalho continua. Mais de 40 mil unidades habitacionais estão em construções na capital pelo programa Pode Entrar. A expectativa é ampliar o acesso à moradia e reduzir o déficit habitacional na cidade. Muito bem, agora são 18 horas e 31 minutos. Vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Dessa vez com o Alto Tietê, o Ricardo Café já está pronto para trazer as notícias. Só para atualizar, já estamos com 17 minutos do segundo tempo e o Brasil continua perdendo para a França no amistoso aí antes da Copa do Mundo. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Alto Tietê. Alto Tietê. Muito bem, estamos de volta com o download da notícia, segunda edição desta quinta-feira, dia 26 de março, aqui pela Rádio Guardiã, FM 82.3, também com imagens pelas nossas multiplataformas. 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, hora de acionar o nosso correspondente do Alto Tietê, Ricardo Café, na tela do DN2. Boa noite, Café, como é que você está? Seja bem-vindo. Boa noite, Gil. Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pela recepção. Um abração aí para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no download da notícia, segunda edição. Gil, trago primeiro um destaque policial aqui do município de Mogi das Cruzes, tá? A GCM prendeu na madrugada desta quinta-feira um homem que era procurado, que era foragido da justiça, né? E ele estava foragido da penitenciária de São Vicente, lá no litoral, né? Na Baixada Santista. A ocorrência foi ali na área central. O detido ele tem diversas passagens pela justiça e permaneceu preso, tá? A equipe da GCM foi deslocada para lá porque recebeu um alerta do Smart Mogi, que é um sistema de câmeras de identificação facial, mesmo que tem em São Paulo, né? O Smart Sampa, em outras cidades também. E como ele foi identificado como um suspeito foragido pela justiça, a equipe da GCM foi até o local. Chegando lá, né, quando a viatura chegou, ele tentou fugir. Os guardas fizeram abordagem, até algumas pessoas que estavam próximas ali na praça tentaram impedir que ele fosse preso, mas claro, né, não adiantou. E aí o suspeito então foi conduzido para a central de flagrantes,
da Polícia Civil. O boletim de ocorrência foi feito, claro, ele permaneceu preso e vai ser reconduzido aí à penitenciária de São Vicente para cumprir a sua pena. Só para você ter uma ideia, o Gil, na folha corrida dele, ó, aqui, ele tinha antecedentes que constam por passagens aí, crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, falsificação de documento público e também corrupção ativa. Está de volta aí para a cadeia. O Gil, vou trazer agora um destaque da Câmara aqui de Mogi das Cruzes. Eu gravei com a vereadora Fernanda Moreno essa semana, porque foi aprovado um projeto de lei na Câmara que dispõe sobre a instituição de uma campanha para combate e prevenção de doenças causadas por aqueles caramujos africanos aqui no município. Você deve se lembrar, Gil, acho que, se não me engano, nos anos 80, né, algumas pessoas importaram esses bichos, esses moluscos, esses animais lá da África para tentar criar e vender como uma iguaria, né, como um escargot, algo do tipo. Não deu certo, muita gente acabou soltando esses bichos na natureza, principalmente aqui na Grande São Paulo. E aí o que acontece? Nos meses de calor e chuva, esses bichos se reproduzem. E tem um grande problema, né, Gil? Eles são animais exóticos, não são aqui da nossa região, né, do nosso país. Então eles não têm predadores naturais, né? Eles acabam aí matando outros bichos, mas o pior de tudo é o risco de transmitir doenças, tá? Então a vereadora Fernanda Moreno, ela apresentou esse projeto de lei, foi aprovado por unanimidade, tá, pelos vereadores, e eu conversei com ela logo depois da sessão, logo depois da aprovação. Ela explicou um pouquinho melhor como é que seria essas campanhas aí. Vamos ouvir agora a vereadora de Mogi das Cruzes, Fernanda Moreno. Ô, vereadora, foi aprovado então esse projeto com unanimidade. Explica pra gente o que ele traz para a cidade, esse projeto. Bom, é muito importante a gente falar sobre os caramujos africanos, porque causa doenças como meningite, por exemplo, né? E muita gente desconhece esse problema que causa, né, o malefício, e até manuseia de forma inadequada. Tem crianças que colocam a mão, até as pessoas também, na hora de tirar do quintal, pegam com a mão sem proteção. Então, é um risco muito grande, né? Já é feito um trabalho pela Prefeitura, também pelo Governo do Estado, de prevenção. A Secretaria de Saúde faz esse tipo de trabalho, mas é importante intensificar, né? Então, o projeto de lei, ele prevê campanhas, né, tanto em postos de saúde, nas escolas, fazer panfletos para poder, enfim, na cidade inteira praticamente tem problema, principalmente em Jundiapeba. Os meses que tem mais problemas são os meses de chuva, né? Então, dezembro até março, a gente vê muito caramujo africano. Em Jundiapeba, por exemplo, você andando nas ruas, você se depara com alguns pelas calçadas, né? Então, é um problema muito presente na cidade que a gente precisa combater com informação. Quais são os próximos passos agora? Agora vamos esperar a prefeita sancionar a lei, fazer reuniões com a Secretaria de Saúde e fazer com que essa lei seja amplamente divulgada e seja uma realidade aqui na cidade. É isso aí, Gil. Então a vereadora lembrou, né? Já existe um trabalho aí feito pelo setor de controle de zoonoses, mas com esse projeto de lei, então vai ser reforçada a campanha de conscientização, principalmente para evitar o contato, né, com esse bicho aí, porque ele pode transmitir doenças graves, né, como a meningite, entre outras doenças aí. Então é importante que as pessoas tenham consciência do que fazer e do que não fazer quando encontrar esses caramujos africanos. Gil, para finalizar meu giro aqui, eu vou trazer uma informação de Itaquaquecetuba. O prefeito Eduardo Boix está fazendo uma série de inaugurações, de entregas essa semana, e hoje à tarde ele fez uma entrega muito importante, né? Ele assinou a ordem de serviço para o início das obras ali na Avenida Ítalo Adame, que é uma importante via de ligação do município, e aí são serviços que contemplam drenagem, que é com foco, né, na melhoria do escoamento das águas pluviais, e também o recapeamento asfáltico para trazer mais segurança, mobilidade, também qualidade de vida, né, tanto para os motoristas quanto para os pedestres e quem mora por ali também na região, claro, né. Esses serviços vão ser realizados no trecho ali compreendido entre o semáforo de um supermercado, na altura do 1425, até um posto de combustíveis ali no 1809, uma vez que as outras partes da avenida já passaram por melhorias, tá? A previsão é que esses trabalhos sejam concluídos em 6 meses, e aí pode haver alguma intercorrência ao longo da execução, isso conforme as condições operacionais. Normalmente chuva, né? Quando chove muito pode atrasar algum tipo de obra aí, né? E aí essas obras vão ter início, então, daqui a pouquinho. Gil, também no dia de hoje, o prefeito Eduardo Boix, ele assinou a ordem de serviço para a construção de um centro de triagem de resíduos recicláveis ali no Jardim Maria Elisa,
em Itaquá. É um empreendimento que, claro, né, ele representa aí avanço na política ambiental do município para ampliar a estrutura e o sistema de coleta seletivo. É legal que também isso traz um pouco mais de renda, né, para as cooperativas de catadores de recicláveis aí. Então essa infraestrutura vai auxiliar também esses trabalhadores lá em Itaquaquecetuba. Gil, 6h40, encerro aqui o meu giro pelo Alto Tietê e volto contigo aí no estúdio. Estou aqui do meu estúdio móvel, como você costuma falar, dá para ver o pôr do sol, né? O lindo pôr do sol do outono aqui de Mogi das Cruzes. Não, seu estúdio móvel é fantástico, porque a acústica é maravilhosa, fica um som perfeito aqui pra gente. Ô, querido Café, eu sei que você gosta de futebol também, torce para a seleção brasileira, mas estamos tomando um pau. 2-0 para a França, segundo tempo, 26 minutos. O tal do Hugo Etiqueté marcou aí com 19 minutos. Estamos tomando um pau de 2-0 da França. Está se repetindo aqueles 3-0 fatídicos lá, que o Ronaldinho passou mal e tudo mais. De qualquer forma, nossa, para a Copa do Mundo está deixando a gente de cabeça quente. Você sempre vem com as notícias do esporte local aí, eu te dou essa no meio aí, porque eu sei que você está trabalhando, está acompanhando política, e eu aqui ligado com um monte de monitor aqui, vendo nossos retornos e também o futebol. Estamos apanhando. Gil, vamos ver se a gente reage. Quando eu lembro da seleção jogando com a França, eu nem lembro dessa final de 98, não. Eu lembro, acho que 90, 86, foi uns 5-4 nos pênaltis, que nós perdemos também. Vixe, Maria, a gente costuma ser freguês da França. Ainda bem que é amistoso, né? Vamos ver se o Ancelotti ele acerta, usa esses jogos amistosos aí. É bom que a seleção não chega de salto alto também. Eu acho bom perder no amistoso sim, viu, Gil? Não vejo problema, não. Tem que ganhar na Copa, viu? Santana falava isso, perder é bom para aprender, né? Então, quem sabe? Valeu, Café! Aquele abraço, amanhã estamos de volta, ou do seu estúdio móvel, ou do seu confortável estúdio do lar, ou das externas com chuva anoitecendo. De onde você vier, será muito bem-vindo sempre com todas as suas informações e competência. Obrigado, queridão. Aquele abraço, até amanhã. Valeu, Gil. Abração, até mais. Até mais. 18h42, fechamos assim as notícias do Alto Tietê. Na sequência, nós vamos falar do litoral. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Litoral Norte. Litoral Norte. Muito bem, 18h44, abrimos então a nossa linha de reportagens do litoral. A obra, eu vou falar sobre Ubatuba, que avança na fase final da iluminação pública da rodovia Oswaldo Cruz. Essa obra contempla aí o trecho entre o Trevo do Pescador e o Pé da Serra, com instalação de postes e luminárias em LED, ampliando assim a iluminação em um importante corredor viário da região oeste da cidade. A melhoria garante mais visibilidade noturna, segurança viária e conforto para os motoristas, pedestres e ciclistas que utilizam diariamente a via. Mais uma ação que reforça o compromisso com a infraestrutura urbana, a mobilidade e a qualidade de vida da população. Essa é uma reportagem garimpada aí pela nossa equipe de produção para que você fique sempre muito bem informado. Na tela do DN2, Ubatuba avança na fase final de iluminação pública na rodovia Oswaldo Cruz. A Prefeitura de Ubatuba avança na fase final da obra de extensão da rede elétrica para a duplicação da iluminação pública na rodovia Oswaldo Cruz. A melhoria contempla o trecho entre o Trevo do Pescador e o Pé da Serra, com instalação de postes e luminárias em LED, ampliando a iluminação em um importante corredor viário que atende a região oeste da cidade. Com o avanço dos trabalhos, Ubatuba reforça mais uma ação voltada à modernização da infraestrutura urbana, garantindo mais visibilidade noturna, segurança viária e conforto para quem circula diariamente pelo local. A nova iluminação vai beneficiar motoristas, pedestres e ciclistas, além de contribuir para um deslocamento mais seguro e organizado em uma das principais vias de acesso do município. A iniciativa
reafirma o compromisso da administração municipal com melhorias que impactam diretamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Vamos para a Ilhabela? Olha só, o 5º Festival da Lula no Mercado do Peixe, agora ainda mais perto para todo mundo. Você que quer saborear aí os melhores pratos e frutos do mar diretamente no Mercado do Peixe, pois bem, e como todo mundo já sabe, quem frequenta ali já conhece bem como funciona, né? Se quiser preparar sua própria lula para o almoço de fim de semana, é só garantir ali mesmo, nos boxes de pescados ao lado. Sexta a domingo, portanto, a partir de amanhã, das 11 da manhã às 6 da tarde, na Avenida São João 268, no Perequê, até o dia 5 de abril, lá na Ilhabela. Então, vamos acompanhar mais um VT garimpado pela nossa equipe de produção e jornalismo, para que você fique muito bem informado sobre todas as notícias do litoral. Na tela do download, o 5º Festival de Lula no Mercado de Peixe de Ilhabela. O 5º Festival da Lula de Ilhabela chegou à região central da cidade. Para você que ficou com vontade de saborear uma lula fresquinha, mas não conseguiu ir no Centro Cultural da Salga, pode ficar tranquilo. Agora os pratos deliciosos estão mais perto, aqui no Mercado do Peixe. Delícias como vinagrete de lula, risoto, muqueca e até um espaguete de dar água na boca estão te esperando mais pertinho de você. Então já anota aí, o Mercado do Peixe estará aberto de sexta a domingo, das 11 às 18, com o melhor da culinária local até o dia 5 de abril. E aí, gostou da novidade? Vem pra cá, estamos te esperando. Prefeitura de Ilhabela, a ilha de todos, com o trabalho de muitos. Bacana, né? Então não perca essa oportunidade, você que gosta de lula, mas lula, aquela lula de comer, senão os bolsonaristas me matam aqui. Olha só, vamos fechar o litoral com a Agenda Cultural lá de Caraguatatuba. Está no ar mais uma edição da Agenda Cultural com a programação para o final de semana. Prepara o papel e a caneta e escolha o seu próximo passeio em Caraguatatuba, com imagens e produção da TV Câmara de Caraguá para a tela do DN2. Mais um final de semana chegou e a Agenda Cultural ajuda você a saber o que vai rolar na cidade. Nesta quinta-feira, o projeto Cine Clube exibe o filme Chega de Saudade, na Videoteca Lúcio Brau, a partir das 18 horas. Na sexta-feira, às 14 horas e no sábado, às 20 horas, o Teatro Mário Covas recebe o espetáculo Frankenstein Circo, com entrada gratuita. E no sábado, a Banda Municipal Carlos Gomes realiza a apresentação gratuita a partir das 20h30, na Praça do Coreto, com um repertório especial para toda a família. E no domingo, a partir das 6 horas, a Caraguá Run movimenta a Praça de Eventos do Porto Novo, com percursos de 5 e 10 quilômetros. Também no domingo, a partir das 10 horas, a Praia do Centro recebe o Navegar Experience. A programação acontece na faixa de areia atrás da Secretaria de Turismo e na base do Instituto Mar Atlântico, com atividades no mar. 18 horas e 50 minutos, intervalo. Na volta, vamos com as notícias do ABC. Música e informação na palma da sua mão. Download da notícia, segunda edição. Grande ABC. Grande ABC. Olha só, agora são 18 horas e 54 minutos. Antes de abrir o noticiário do Grande ABC, já que eu estou falando da sapatada da França na Argentina, o Brasil diminuiu. Estamos com 32 minutos do segundo tempo, mas aos 33 o Brenner fez o primeiro gol, diminuindo a vantagem. Agora, Brasil 1, França 2 num amistoso para a Copa do Mundo. Agora sim, vamos falar aí das notícias do ABC. Em São Bernardo do Campo, foi iniciado nesta quinta-feira, dia 26, a vacinação contra a gripe. A campanha prioriza grupos vulneráveis, como idosos e gestantes, visando reduzir internações antes do inverno. Para vacinar-se, basta comparecer a uma unidade básica de saúde com documento e carteira vacinal. A nossa equipe de jornalismo esteve no local e a Mariana traz agora mais detalhes sobre a campanha na tela do DN2.
Estou aqui na UBS Alvarenga de São Bernardo do Campo, acompanhando a primeira campanha de vacinação do estado de São Paulo. O São Bernardo, mais uma vez, saindo na frente, a primeira cidade do estado de São Paulo a iniciar a vacinação no dia de hoje da influenza. Recebemos 50 mil doses ontem, no dia de ontem, e hoje todas as unidades básicas de saúde de São Bernardo do Campo já estão vacinando. Isso é um trabalho de muita competência, de liderança do Dr. Jean Gorenstein, nosso secretário da Saúde, da equipe, da doutora Débora e toda a equipe da atenção básica, trabalhando com a prevenção. Então, hoje, esse recado nosso é para que vocês possam nos ajudar a comunicar à população de São Bernardo que já está vacinando, que vocês podem vir para as unidades básicas de saúde das 8 da manhã às 5 da tarde, e que também sábado a gente vai acelerar com o drive-thru no Paço Municipal e também na Giovanni Breda, na área verde, pegando 2 pontos do lado de lá da cidade, do outro de cá, para que a gente possa chegar o mais rápido possível em todos aqueles que possam se imunizar com a influenza, com a vacina da influenza, e assim a gente ter muito menor o número de pessoas vindo à unidade básica de saúde, gripada, com problemas, da própria influenza. Então a gente quer trabalhar imunizando. Nós sabemos a importância de vacinação e um dos grandes exemplos dos marcadores que nós temos é a primeira cidade do país a ter 100% de vacinação de crianças abaixo de 2 anos. Isso é um ganho extremamente importante, isso se deve à cobertura realizada desde da puericultura dentro das nossas unidades básicas de saúde, fazendo então com que essas crianças sejam acompanhadas e protegidas. Não poderia ser diferente no outro extremo, que é a proteção dos pacientes idosos, dos pacientes portadores de doenças crônicas, também de mulheres gestantes, dos grupos temáticos específicos, como os quilombolas, os povos originários, os agentes de segurança, os professores e os agentes da saúde. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de São Bernardo do Campo anunciou a campanha de vacinação contra a gripe no município. 50 mil doses já estão disponíveis, começando pelos grupos de risco, pessoas com mais de 60 anos e crianças de 6 meses a 6 anos de idade. Muito bem, olha só. Procure o posto mais próximo, você que é aí da região de São Bernardo do Campo, mesmo do ABC, e proteja-se aí contra o vírus influenza. Nós estamos no outono, e o outono é uma época ingrata, porque é calor e frio ao mesmo tempo, então você às vezes está na sombra, está frio, está no sol, está calor, e põe e tira a blusa para ficar resfriado, ou sob um ar-condicionado como esse que eu estou aqui, de 4 graus, não há Cristo que aguente, não há garganta que suporte. Então, vacine-se, que é muito interessante. Vamos para Diadema, vamos falar de educação? As IMEB, senador Teotônio Brandão Vilela e Olga Benário Prestes, de Diadema, conquistaram aí o Prêmio Excelência Educacional do Governo do Estado. A honraria entregue no Memorial da América Latina reconheceu aí o desempenho em alfabetização e as metas atingidas no Índice de Excelência Educacional, conhecido como IEE, baseado aí na proficiência em português e matemática via o SARESP, que é o prêmio que destinou aí R$100 por aluno às unidades para investimentos em aprendizagem. Então, é R$100 pela quantidade de alunos. Então, soma-se a quantidade de alunos e multiplica-se por R$100 para que as escolas possam investir em aprendizagem. Segundo o secretário de Educação, Felipe Sigolo, o resultado reflete o esforço conjunto entre os docentes e também a comunidade escolar no programa Alfabetiza Juntos SP. O produtor e jornalista Gustavo Cópia entrevistou o secretário de Educação de Diadema, o senhor Felipe Sigolo, falando sobre as escolas de Diadema que foram reconhecidas com o prêmio Excelência Educacional. A entrevista você vai conferir junto comigo agora na tela do DN2. Gustavo Cópia.
Olá, aqui no Download da Notícia, nós vamos falar sobre o Grande ABC, especialmente sobre a cidade de Diadema, que ganhou destaque na educação. 2 escolas municipais foram reconhecidas pelo governo do estado com o Prêmio Excelência Educacional, que avalia aí o desempenho dos alunos em português, matemática, com base no SARESP. E o resultado reforça o trabalho de alfabetização e busca por melhores índices de aprendizagem na rede municipal. E para falar sobre essa conquista e os próximos desafios da educação na cidade, conversamos agora com o secretário de Educação de Diadema, Felipe Sigolo. Olá, seja muito bem-vindo, obrigado por fornecer a entrevista. Olá, Gustavo, saudar você, saudar todos os nossos, toda a nossa audiência. Secretário, resultado e política pública, esse reconhecimento aí mostra um avanço em 2 unidades. O que exatamente Diadema fez de diferente na política de alfabetização que pode explicar esse resultado dentro de um cenário estadual ainda que é desigual? Olha, a gente, desde que a gente assumiu ano passado com o prefeito Taki Yamauchi, a gente tem um foco muito claro na alfabetização, então tem toda uma conjuntura, uma política para a gente conseguir atingir os resultados. Foi muito bom na semana passada receber o prêmio direto das mãos do governador Tarcísio de Freitas, em nome do nosso prefeito Taki Yamauchi. Então, mostra que a gente está no caminho certo, tem feito esforço focando na alfabetização para conseguir esses resultados. A gente tem um investimento muito grande nos 3 pilares que a gente considera os fundamentais. Na infraestrutura, são esse ano a reforma de 32 escolas, metade da nossa rede direta. A gente tem feito uma reforma consistente para garantir que toda a infraestrutura esteja adequada. Depois, no pedagógico, a gente tem parceria com diversas entidades, estamos distribuindo pela primeira vez em Diadema muitos livros, aderimos ao currículo paulista do governo de São Paulo, então a gente está recebendo muitos materiais para fortalecer justamente a alfabetização com esses materiais pedagógicos, a leitura, tem um esforço aí muito grande, e o terceiro pilar é a formação de pessoal. Então, a formação continuada dos professores, a gente tem investido muito na qualificação de todos os profissionais para que realmente a gente tenha resultado. É uma parceria com a Fundação Abrinq, com o próprio Alfabetiza Juntos do governo de São Paulo. Então, todo esse esforço gera esse resultado e a gente está muito feliz de ter conseguido atingir essas metas nesse ano. Secretário, hoje são 2 escolas aí premiadas, né? Qual o plano concreto da Secretaria de Educação de Diadema para transformar esse resultado aí pontual em uma política sistêmica que alcance toda a rede municipal? Olha, o investimento consistente desde a creche, a gente tem cerca de 8 mil alunos nas creches municipais, todas são de tempo integral. Em seguida, a gente também tem tratado os quase 8 mil alunos da pré-escola também com fortalecimento muito grande. E esse trabalho, junto com a educação fundamental, nós temos os anos iniciais de 1ª a 5ª série, todo esse trabalho conjunto garante esses resultados. Eu acho que Diadema está no bom caminho aí, a gente tem, junto com outras secretarias também, trabalhado esse reforço na saúde, no meio ambiente, é um atendimento global de toda a prefeitura junto com a educação. O cidadão é atendido em várias frentes, no meio ambiente, então a gente procura fazer esse trabalho conjunto, destacar também na infraestrutura, nesse sábado, convidar toda a nossa comunidade acadêmica. A gente vai ter um grande mutirão também no sábado, então a gente escolhe uma escola, nesse sábado é MEB Mário Quintana, a gente recebe toda a comunidade, mais de 200 voluntários para esse grande mutirão de limpeza, de pintura, de jardinagem, de manutenção, para ter esse compromisso, esse comprometimento com a escola, esse desenvolvimento, todo mundo com a mão na massa, para a gente garantir ali o desenvolvimento daquela escola. Nós já estamos já fizemos vários mutirões na vez passada, esse é o 9º mutirão. Felipe, hoje existe aí uma desigualdade educacional por causa dos índices aí
fatores como vulnerabilidade social e como a rede de Diadema está enfrentando o desafio de garantir aprendizagem em regiões com maior risco social sem ampliar desigualdades internas. Olha, eu estou falando aqui diretamente de um seminário de primeira infância, justamente para a gente tratar aqui a redução de desigualdades, a melhoria do ensino, da aprendizagem, da alfabetização. Tendo um grande seminário internacional, estou tendo a honra de representar aqui Diadema. Então tem um esforço conjunto, investimento em várias áreas, em várias frentes, para a gente ter essa melhoria da educação. Então, eu tenho certeza que agora o governador Tarcísio de Freitas anunciou que a gente vai ter um material a partir do ano que vem de educação infantil, que também é uma grande novidade para as redes. Essas escolas que foram premiadas estão recebendo um dinheiro direto na escola, o PDDE, para a gente também ter investimentos nessa melhoria para essa comunidade acadêmica. Foi a EMEB Teotônio Vilela, que eu parabenizo toda a comunidade escolar, todos os alunos, os familiares, os professores, e também na EMEB Olga Benário, que a gente fez uma grande reforma no ano passado, entregamos no final do ano, que foi um feito muito importante, inaugurando laboratório de robótica, laboratório de informática, salas sensoriais nas pré-escolas, e agora a gente vai aprofundar a utilização desses equipamentos. Todas as escolas vão estar reformadas, todas vão ter pelo menos algumas salas com ar-condicionado, todas têm ventiladores. A gente está investindo muito na infraestrutura para ter dignidade, para que as crianças tenham ali condições cada vez melhores de aprendizagem e de desenvolvimento. Secretário, o senhor falou sobre o governador Tarcísio e o Estado estabeleceu aí uma meta de 90% das crianças alfabetizadas até os 7 anos. E o senhor falando da sua pasta de educação, Diadema, está em qual patamar e o que ainda impede o município de atingir esse índice de 90% das crianças alfabetizadas até os 7 anos? Olha, quando a gente chegou aqui no ano passado, o município tinha só 40% de criança alfabetizada. Para você ter uma ideia, Gustavo, da gravidade disso, menos da metade sabe ler e escrever na idade certa, que é aos 7 anos de idade, quando ela deve já estar alfabetizada. Hoje, o índice em Diadema é só de 48%, é muito baixo, a gente não pode aceitar isso. O governador Tarcísio de Freitas está certo em exigir que a gente chegue no mínimo a 90%. A gente hoje, com as avaliações periódicas que a gente está fazendo, a gente acha que já melhorou, em torno aí de 70%, 78% pela afluência leitora, mas a gente tem feito esse grande esforço para garantir no mínimo 90% e em breve, antes do final da gestão do prefeito Taca, a gente chegar no 100% da criança alfabetizada na idade certa, que é aos 7 anos de idade, no segundo ano da educação fundamental. Então esse é o grande esforço, fortalecer a alfabetização, fortalecer a base ali da pré-escola, tentar que elas se desenvolvam cada vez mais, para a gente ter aí que cada cidadão de Diadema, que cada criança, que cada aluno possa realmente ter o seu direito assegurado à aprendizagem. E o prêmio também prevê recursos por aluno, né? Existe já uma diretriz estratégica da secretaria? Como garantir sobre esse dinheiro deve ser aplicado para gerar impacto pedagógico real ou apenas melhorias pontuais? Cada escola tem uma necessidade, esse dinheiro que a própria escola ganhou, a gente deixa livre para eles aplicarem nos projetos que a comunidade escolar escolher, mas no ano passado, Gustavo, a gente passou mais de 10 milhões de reais para a nossa rede através desse programa Dinheiro Direto na Escola. Então foi um grande fortalecimento, isso serve para manutenção, limpeza de calha, pequenas reformas, como também para ajustes ali de algumas obras emergenciais, mas também para comprar brinquedo, também para o material pedagógico, também para o material ali do dia a dia, de escritório. Então, às vezes para trocar o quadro negro ali. Então esse dinheiro ajuda muito, dá autonomia e dignidade para as escolas, e a gente espera também que agora com esse prêmio elas também escolham ali o que seja mais importante para cada unidade. As suas considerações finais, secretário, fique à vontade, nós acompanhamos aí também
que vocês concluíram o planejamento do novo PAR, plano de ações articuladas do Ministério da Educação, que foi no dia 15 de março, foi publicado uma notícia, e também sobre a ação ambiental com estudantes de Diadema, que comemorou aí o Dia da Água no dia 20 de março. São ações importantes da Secretaria. O senhor tem a próxima ação, próximo evento. Fique à vontade, o senhor falar nas considerações finais. Olha, agradecer a oportunidade, agradecer a Guardiã da Notícia, esse grande programa que é referência para toda a região metropolitana, todo o grande ABC, para São Paulo. A gente, no dia 28, como eu disse, no próximo sábado, 6h59 da manhã, vamos ter esse mutirão de voluntariado da EMEB Mário Quintana, também aberto a todo mundo que puder ajudar, quiser participar, uma grande experiência. A gente serve um café da manhã, depois serve um almoço e vamos fazer essa grande transformação. Transforma a Diadema do prefeito Taki Yamauchi nessa escola. Mas vamos ter muitas ações. Hoje teve uma fiscalização do Tribunal de Contas em 300 municípios no estado de São Paulo. Diadema foi bem sobre uniforme, kit escolar, mochila. A gente entregou tudo para todos os alunos. Um pouquinho ficou ainda no almoxarifado, que é a reserva técnica, mas a gente está dando a destinação adequada. Então, a gente tem material, tem livro, tem todas as condições para dar um grande salto. E a gente vai atingir esses 90% preconizado na alfabetização, depois 100%. A gente vai garantir a alfabetização, direito à aprendizagem para toda a nossa rede de quase aí 30 mil alunos. Então, muitas parcerias, muita coisa boa pela frente. A gente está fortalecendo o novo Mais Educação, fortalecendo o convênio com as creches parceiras. São muitas ações de reforço da rede, corrigindo alguns rumos que a gente precisava e aproveitar esse espaço aqui tão nobre, tão importante, para dizer também, se você conhece alguém que queira fazer estágio, estudantes de pedagogia, a gente está com mais de 200 vagas em aberto para receber os estudantes, para poder desenvolver essas atividades e poder ter essa troca pedagógica. Obrigado, secretário Felipe Sigolo, e até a próxima oportunidade. E quando o senhor tiver mais informações, quiser divulgar algo, fique à vontade em divulgar aqui na Rádio Guardiã da Notícia, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos. Conversamos aqui no Download da Notícia com Felipe Sigolo, que é secretário de Educação de Diadema, que explicou um pouquinho para a gente sobre essa premiação Destaque na Educação. 2 escolas municipais foram reconhecidas pelo governo do estado com o Prêmio Excelência Educacional, que avalia o desempenho dos alunos aí em 2 importantes matérias, que são português e matemática, com base no Saresp. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltaremos com mais entrevistas. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, 19h13. Mais uma vez, obrigado ao secretário de Educação de Diadema, o Felipe Sigolo, principalmente parabéns pela premiação alcançada. Só para atualizar, o Brasil realmente perdeu para a França. Aos 31 minutos do primeiro tempo, o Mbappé abriu o placar. Depois, aos 19 do segundo tempo, o Hugo Ekitike, ele ampliou e o Brasil diminuiu aos 33 com o Brenner. Placar final, Brasil 1, França 2, foi um amistoso antes da Copa do Mundo. 19h13, intervalo, na volta, antes do encerramento, notícias de Florianópolis. Música e informação na palma da sua mão. Download da Notícia, segunda edição. Santa Catarina. Muito bem, antes de encerrar o DN2 desta sexta-feira, desta quinta-feira, aliás, tá quintando, né, gente? Tá quase sextando, ainda estamos quintando. Vamos para Florianópolis. Olha, o Aeroporto Internacional de Florianópolis, o Hercílio Luz, foi eleito pela 6ª vez consecutiva o melhor aeroporto na premiação mais importante do setor do Brasil, promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos. O terminal catarinense alcançou a maior média de satisfação geral dos passageiros entre os 20 maiores aeroportos do país avaliados ao longo de todo o ano de 2025, independentemente da categoria.
Florianópolis registrou nota média de 4,75 em uma escala de 1 a 5, sendo aí o único aeroporto brasileiro a atingir média acima de 4,7 no período, com pico mensal de 4,80. Quem comemorou e falou sobre o feito foi o prefeito Topázio Neto, feliz da vida, na tela do DN2. Tão aguardada sexta estrela veio. Agora somos Hexa. O nosso aeroporto, gente, pela sexta vez consecutiva, foi escolhido o melhor do Brasil. E quem escolheu foi o próprio usuário. Quem utiliza tá feliz. E se tá feliz com a porta de entrada da nossa cidade, estamos bem na fita. E olha que o nosso aeroporto só tem 6 anos. Ou seja, não perdeu nenhuma. Essa é a diferença de ter coragem de conceder para a iniciativa privada. O que era uma estrutura velha e antiga se transformou no melhor aeroporto do Brasil. Parabéns, Floripa Airport. Brasil! 19h18. Fechamos. Obrigado, equipe. Obrigado a todos. A você que nos acompanhou pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação. Tchau, pessoal. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.